Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. Olá! O Conexão Agrícola traz agora a terceira parte da entrevista especial com o professor Ederaldo Chiavegato, da Exalc de Piracicaba. O professor chama atenção para a necessidade de ajustes nas diversas etapas do processo produtivo. Acompanhe comigo. Quando eu trabalho, por exemplo, em regiões contrastes, por exemplo, como a Serra da Petrovina ou Campo Verde, que tem uma altitude aí de acima de 800 metros, e vou para uma região de 350, 400 metros, onde é que eu tenho que mexer? Quer dizer, as variedades são outras para esse novo ambiente. A época de semeadura, evidentemente, muda, né? E eu não posso mexer muito, na verdade, com relação à época, mas eu posso mexer com o microclima na cultura, seja ela do milho, da soja ou do algodão, onde? Mexendo na população de plantas. Quer dizer, eu tenho que criar o microclima do dossel, o microclima da lavoura, quer dizer, que melhor propicia o desenvolvimento dessa lavoura. Então, por exemplo, hoje, eu diria o seguinte, quer dizer, o manejo está aí, quer dizer, está claro, o produtor está bem preparado, por exemplo, para controle de pragas, doenças, daninhas. Eu acho que ele tem desenvolvido um bom trabalho nisso, né? Quer dizer, a gente acaba tendo que ajustar alguma necessidade, né? Mas a gente está um pouco engessado nessa questão de época de semeadura e população de plantas. E variedades também, né? Quer dizer, são os três aí. Por que isso? A hora que eu mexo na população, eu mexo com aproveitamento de luz. Quer dizer, e radiação, inclusive, com umidade relativa interna. Então esse aí, por exemplo, é onde a gente pode ter ganhos, né? Então se eu pensar, por exemplo, numa cultura em sapezal, eu tenho que pensar isso de uma forma muito diferente do que eu penso na Serra da Petrovina. Para eu ter a mesma produtividade por área, eu tenho que trabalhar com a população de plantas. E vou diminuindo o espaçamento à medida que eu vou atrasando minha época de semeadura, porque praticamente as duas culturas serão colhidas no mesmo momento, né? Então, por exemplo, eu sempre falo o seguinte, quer dizer, a cultura plantada, por exemplo, em janeiro, no espaçamento convencional, ela é trabalhada com uma planta considerando como se fosse uma cultura de ciclo indeterminado. Quer dizer, a gente vai atravessar por 180 a 200 dias com variações climáticas, com estresse hídrico, com temperaturas altas, com excesso de água. Então isso leva, por exemplo, ao aborto de estruturas, e eu tenho tempo de corrigir isso. Por exemplo, pego uma estiagem em pleno florescimento de uma semana. Algumas estruturas são abortadas. Como meu ciclo é longo, eu acabo tendo como compensar isso. Quer dizer, desloco minha produtividade para ponteiro, etc. e tal, e acabo compensando essas perdas. À medida que eu estou avançando na época de semeadura, eu já vou ficando com um cobertor curto, tá certo? Eu não tenho muita margem. Então eu diria o seguinte, que a hora que eu atraso, eu tenho que pensar a minha cultura como de ciclo determinado. Ou seja, não posso perder estruturas porque eu não tenho tempo de repô-las novamente. Tá certo? Então eu tenho que trabalhar de uma forma muito diferente do que eu trabalho com o algodão convencional. Boas e úteis as dicas do professor Chiavegato, hein, pessoal? Ajustes na produção, essa é a palavra de ordem daqui para frente. São pequenos ajustes no manejo e nos equipamentos que contribuem para reduzir perdas, diminuir custos e melhorar a produtividade. E com isso tudo, a renda melhora. Vamos avaliar o processo? Conexão Agrícola, sempre ao lado do produtor. Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox, mais poder de transformação para a semente. FMC, fazendo mais pelo campo. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.